Muito bem, gente. Hoje nós vamos falar sobre identidade familiar. Ou melhor, identidade cristã familiar. Essa identidade cristã familiar, ou de uma família feliz, ela é encontrada nos episódios anteriores dessa série, né? Então hoje nós vamos fazer o nosso último, é o fechamento, é a conclusão de toda a série que nós temos feito aí ao longo do tempo. Aí, tá? Então já foram 10 episódios, esse é o 11º, que eu quero assim analisar um pouco do que foi falado e fazer algumas conclusões, tá certo? Então assim, a ideia dessa série foi apresentar aspectos importantes da caminhada cristã, da caminhada da família cristã. E claro, seus desafios e como romper esses desafios. Claro, com a ajuda de Deus, com a busca do conhecimento, com a conversação, com o diálogo e tantos outros elementos importantes. Tá? Então assim, eu quero ler aqui 2 textos que de alguma forma sintetizam a identidade de uma família cristã. Tá? O primeiro, ele é bem conhecido, mas eu creio que ainda não usei com vocês. Opa, apareceu aí. Legal. Então na tela aí você está vendo 1 Coríntios 13, um texto muito bonito, com muitas assim singularidades. Paulo ele foi poético aqui nesse texto e traz uma riqueza fantástica, né? Olha só o que ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Né? Então, olha só a hipérbole. Ainda que eu fale a língua dos homens, né? Falando de habilidade de conhecimento de línguas e de idiomas, né? E aí ele fala a língua dos anjos, né? Alguns vão dizer aqui que essa é o falar no espírito, né? Mas aqui Paulo está falando de uma hipérbole, de um conhecimento vasto. Que adianta ele ter um conhecimento em línguas se ele não tiver amor para falar, né? Se o linguajar dele não tiver amor, né? Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheço todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, olha lá, a ponto de transpor os montes, se não tiver amor, nada serei. Olha, que adianta eu ter todo o conhecimento familiar, que adianta eu ter todo o conhecimento da psicologia, todo o conhecimento bíblico, se eu não tiver amor para colocar isso em prática, de nada serve, né? Olha só, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Né? Olha, ele conclui assim, ó, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes. Já falamos um pouco sobre a questão de ciúmes aqui. Não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Falei muito sobre isso, né? Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e olha que interessante, tudo suporta. O tudo suporta aqui entre as diferenças culturais, sociais, né? Quando há amor, há submissão, né? Então veja, esse texto aqui, ele representa bem aquilo que nós temos falado durante todos esses episódios, né? O amor, ele é a mola propulsora para as atitudes. Né? Tudo aquilo que eu faço para os outros, quando é movido pelo amor, pela fé, isso é recompensado por Deus. Né? O amor, ele não é um sentimento, o amor é uma atitude, é um estado de ser. Né? Porque quando eu decido amar alguém, então eu me submeto. Né? E muitas vezes eu sofro injustiça, mas não amo a injustiça, não gosto de injustiça. Muitas vezes sou injustiçado. Mas se eu amo, eu estou tentando procurar fazer o bem a quem eu amo. Entende? Mesmo que essa pessoa me retribua de maneira má.
né? Esse é o amor que nós chamamos de amor ágape, né? Existem no grego algumas palavrinhas que definem amor. Para nós, amor em português é amor para tudo que é sentido, né? Amor ao filho, amor ao pai, amor à mulher. Mas no grego existem diferentes tipos de amor, né? Palavras que definem certo tipo de amor. E o amor que Paulo está dizendo aqui é esse amor desinteressado. Mesmo que eu ame uma pessoa, mesmo que ela retribua com o mal. Entende? É o amor divino. É o amor de Deus desinteressado. Um amor que nos amou mesmo nós ainda sendo pecadores e Ele entregou seu Filho por nós. Ok? Muito bem. Vou fazer agora uns resumos daquilo que eu já falei, tá? E vamos fazer algumas considerações aqui, né? Então vamos lá. No primeiro episódio nós falamos sobre diferentes, né? Nós somos diferentes. Falei com vocês aqui sobre que quando duas pessoas criadas em ambientes diferentes, em tempos diferentes, por pais diferentes, em situações sociais diferentes, em educações diferentes, eles quando entram em um relacionamento, é certeza que vai ter problema. É certeza. Por que, pastor, é certeza que vai ter problema? Porque o coraçãozinho meu e da outra pessoa é um coração corrompido pelo pecado. Entende? Então eu entro num relacionamento com peças faltando na minha vida. E muitas vezes eu entro nesse relacionamento achando que o outro vai ter as peças que vão completar a minha vida. Então muitas vezes nós casamos para ser feliz, casamos para ter prazer, casamos para se realizar, para alcançar coisas que nós desejamos. Mas biblicamente isso é uma utopia. Porque a outra pessoa também vem com esse mesmo propósito. Então imagine, duas pessoas egoístas querendo coisas para si, eles não vão se importar muito com o outro. Né? No começo da paixão, a paixão inicialmente ela cega. Porque a paixão é movida por sentimentos. Os sentimentos muitas vezes nos cegam. Né? Então a gente não consegue ver as diferenças a princípio. Mas com o passar do tempo, com o relacionamento, dormindo ao lado, acordando, né? Você vai começar a ver as diferenças gritantes. E agora que entra o poder de Deus para unir os diferentes. Entende? O casamento ele foi feito, olha que interessante, foi feito para seres perfeitos. Mas o casamento também ele é instituído e foi instituído para pessoas imperfeitas. Porque através da imperfeição é que Deus trabalha para unir a perfeição. Entende? Deus vai trabalhar nas suas diferenças, juntos com as diferenças da tua esposa, do teu marido, para que juntos vocês construam uma identidade. Percebe? Você chega no casamento com uma identidade, ela chega no casamento com uma outra identidade, né? E juntos geram uma terceira identidade. E juntos precisam agora compreender as diferenças, suportar as diferenças e agora tentar vencer as diferenças. Né? Eu preciso aprender a me submeter às diferenças da minha esposa e ela precisa submeter às minhas diferenças. Então é uma troca, Então se você quer mais informação, vai lá no nosso primeiro episódio que falamos sobre as diferenças. Tá? Entenda isso, você é diferente da tua esposa, você é diferente do teu marido, mas as diferenças elas podem te ajudar a construir um caráter para o reino de Deus. Deus utiliza as diferenças para transformar o teu caráter, tá certo? Você nunca estará preparado para um casamento, mas através do casamento que você se prepara. Percebeu? É como se fosse um batismo, né? Você nunca estará preparado para o batismo, para a eternidade, né? Não, eu vou me preparar para o batismo, não, eu vou deixar... Não. Você batiza e aí você se prepara para o reino de Deus. Entende? É mais ou menos assim. Falamos também no episódio 2 sobre diálogo. E aqui é muito importante. Falei naquele episódio de que as conversas, elas precisam primeiro, antes de falar, a gente precisa aprender a ouvir. Né? Muitas vezes a gente chega numa discussão, numa conversa, com a intenção de ganhar, de ter razão. E muitas vezes a gente não escuta o sentimento, não escuta a percepção da outra pessoa.
Então, no segundo episódio, eu trabalhei sobre diálogos, a importância de como fazer isso, né? Como se expressar, como direcionar a pessoa. Então, isso é muito importante. A maioria, sei lá, vou chutar alto aqui, 90 e tantos % dos problemas familiares é porque não acontece um diálogo. Um diálogo. Você precisa olhar para os olhos da pessoa, ouvir, dar a importância do que a pessoa está falando. Depois que a pessoa se expressou, falou, agora é a hora dela ficar quietinha e ela ouvir a reação da pessoa. Isso não acontece, é uma coisa tão difícil, a gente está sempre correndo, lutando, indo atrás, que não tem tempo para conversar. Mas é importante conversar. Então dá uma olhada lá se você quiser se aprofundar mais nessa questão. Terceiro episódio, nós falamos sobre conflitos. Como resolver os conflitos. Como eu falei, um casamento é certo que vai ter conflitos, por os motivos que eu já falei, né? Então, assim, como lidar com os conflitos? Então, eu dei várias sugestões para vocês de como, então, resolver. Diante de uma situação, de um conflito, você que tem um problema, não é só jogar o problema sobre a pessoa. Naquele episódio, eu falei para vocês que é importante que você diga o seguinte, que você fale o problema, que você reflita o sentimento que está causando em você sobre o problema, e também você dê uma solução, dê uma orientação. Então, olha só. Marido, eu estou brava com você, por causa que você fez isso. Então, você fala o que ele fez. Aí, segundo, o fato de você ter feito isso, você está me fazendo sentir assim, 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 assado. Mas eu vejo que se você agora, aí vem a solução, fizer assim, assim, assado, isso vai me trazer mais paz e não vai me deixar tão triste. Percebe? Então, se você quiser mais saber sobre esse tema de como resolver conflitos, vai lá no episódio 3. Inclusive, eu vou deixar no link aqui da descrição desse vídeo a playlist para você poder assistir todos os outros episódios. Tá certo? Muito bem. Falamos então no quarto episódio sobre espiritualidade. E aqui eu tratei sobre os deveres, né, da família na área espiritual. Qual é a contribuição do homem, qual é a contribuição da mulher, qual a responsabilidade do homem, qual a responsabilidade da mulher e o que os filhos podem fazer para ajudar no crescimento espiritual. Porque uma família, gente, se ela não tem uma estrutura cristã, de fé, com princípios, que preza por valores, que tem uma rotina espiritual, certamente estará fadada a ser uma família desestruturada, uma família infeliz. Vocês estão percebendo? Eu falei aqui, entender as diferenças, saber conversar, o diálogo, entender como resolver os conflitos e, claro, ter uma base espiritual. Nesses 10 episódios eu dei para vocês ferramentas e também maneiras que vocês identificaram os problemas para corrigir os problemas, para que você tenha uma família feliz. E entenda que felicidade, gente, não é aquilo que te vende nos filmes de Hollywood, nos livros de romance. Felicidade é um estado, não vou dizer um estado permanente, né? Nessa vida de pecado, felicidade são momentos. E felicidade também é estar bem com você, com o próximo e com Deus. Isso é felicidade, tá? Não fique imaginando que felicidade é ter dinheiro no bolso e viajar e gastar dinheiro, tá? Pode ser uma parte da alegria. Mas felicidade bíblica é estar bem consigo, com o próximo e com Deus. Entende? Isso é felicidade. E felicidade, gente, não é o ponto de chegada. Eu vou fazer isso para ser feliz. Não, eu estou fazendo isso porque eu quero ser feliz. Entenderam a diferença? O fato de eu estar fazendo, de eu estar me doando, de eu estar progredindo, procurando melhorar, procurando me doar, o processo me trará felicidade. Entende? Então eu não vou casar para ser feliz. Eu não vou ter filhos para ser feliz. Não é esse o pensamento. O processo, que a gente tem que viver o processo, o presente. O presente que vai trazer a felicidade. E claro, felicidade completa é só quando este mundo não tiver mais a presença do mal, do pecado. Ok?
Continuando aqui nossas considerações, ó, frustrações. Eu dediquei um episódio aqui para falar sobre frustrações e muitos são frustrados, né? Casais frustrados porque pensaram que casar ia ser mil maravilhas. É claro, eu sei que ninguém aqui vive em mar de rosas, né? E ficam sonhando, né? Eu sei que todos nós sabemos que nada é fácil nessa vida, mas são pequenas frustrações que de alguma forma incomodam o nosso dia a dia. Por exemplo, no namoro, o fulano era conversador. Agora, casou, ficou calado. Não conversa. Né? No namoro, a mulher era carinhosa, era mais caliente. Aí chega no casamento, não é mais. Frustrações. Né? Não, a pessoa pensou que quando casasse ia conseguir economizar dinheiro e tal, mas não conseguiu. A pessoa pensou que casaria, teria liberdade para fazer isso, para fazer o que quer, continuar e se frustrou. Né? Então, assim, frustrações é quando nós criamos expectativas falsas. É quando a gente perde a percepção da realidade e cria um mundo paralelo. Né? Então a gente precisa ser muito realista. O casamento, veja, o casamento é um instrumento de Deus para unir os diferentes e transformar nosso caráter para a eternidade. Esse é o casamento. Tá? Então agradeça a Deus por você ser casado e poder ter a oportunidade de ter o caráter transformado. Mas para você que é solteiro, fique em paz. Tá? Você também pode ser completo com Deus, desde que você viva a solteirice de acordo com Deus planejou para o solteiro e viva o casado de acordo com Deus planejou para o casado. Entendeu? Então, quando nós vivemos a vontade de Deus e vivemos os seus planos, é ali que nós somos completos em Deus. Quer seja solteiro, quer seja casado. Tá? Então, vamos lá, continuando. Depois falamos sobre pais e filhos, né? Foi o nosso sexto episódio, pais e filhos. Falei que os deveres, olha interessante, os deveres dos pais são os direitos dos filhos. E os deveres dos filhos são os direitos dos pais. Então, onde começam os deveres do pai? Até chegar aos seus direitos, porque os direitos eles são conquistados, tá? Em boa parte da nossa vida. Claro que a gente já nasce com alguns direitos, isso é verdade, né? Mas direitos mais elementares, mais preciosos, posso dizer assim, nós conquistamos. Conquistamos através de desenvolver os nossos deveres, tá? Então, naquele episódio sobre pais e filhos, eu falei sobre como lidar com os pais, o que os pais precisam oferecer para os filhos e que os filhos precisam retribuir para os pais, certo? Isso é muito importante. Algo que eu tenho assim tentado aprender ao máximo é como educar crianças, é como falar com a minha filha. Até comprei um livro, agora eu não vou achar tão fácil aqui, mas eu comprei um chamado O Cérebro da Criança. Fantástico! Nossa! Né? Você entender, é claro, né? Nós somos privilegiados, porque pessoas estudaram anos para chegar a essas conclusões. E aí você vai lendo aquele livro, O Cérebro da Criança, você vai percebendo que ela não pensa como você, ela não vê o mundo como você. Então não adianta você cobrar ou esperar algo que não vai ter resultados, entendeu? Eu muitas vezes tentei dialogar com minha filha e não funciona na idade dela. Mas como assim, pastor? Eu converso. Mas tem coisas que eu tenho que ficar quieto. Não vai resolver. Não vale a pena insistir. Né? Então assim, a cabecinha dela está se desenvolvendo. Então existem momentos na vida em que o diálogo vai ser muito... eu falo um diálogo no sentido de corrigir, orientar. A criança, você está falando uma coisa, igual, por exemplo, agora eu fui contar a historinha para Manu antes dela dormir, e eu estava contando a história da menininha que queria viajar, né? E aí no meio da história ela começa a falar uma coisa que não tem nada a ver, fala de uma coisa que não tem nada a ver, aí eu espero, ouço ela e volto para a historinha, né? Então assim, eu quero que você entenda isso. Nós pais temos o dever, a obrigação de conhecer nossos filhos, entende? E eu deixei muito claro naquele episódio de que a sua obrigação, pai, é fazer com que o teu filho saiba que você ama ele e que o papai do céu ama muito mais ele do que você. Se você está cumprindo esse dever, parabéns. E falei também para os filhos, que os filhos precisam respeitar
contribuir e tentar entender os pais, né? Muito bem. No próximo, nós falamos aqui, o próximo episódio, falamos sobre finanças. É um assunto assim, gente, que eu tenho... não é fácil falar de finanças, eu sei, é difícil, né? Mas eu toquei em alguns pontos aqui importantes, como algumas prioridades, né? Lembra? Deus suprir a necessidade da família, né? No caso a casa, os filhos, tal, né? E depois as coisas. Então você tem que ter prioridades na sua finança, né? Você tem que ter controle, né? Não sei se é a mulher ou o marido que vai tomar a frente. Aquele que tiver mais habilidade que tome a frente, não tem problema nenhum, desde que faça o trabalho bem feito, né? Então eu falei das finanças, de que é importante a gente ter conhecimento sobre essa área. Muitas famílias sofrem por questão de gastar de maneira compulsória. Não tiveram uma educação financeira no passado. Então chega no casamento e acabam se endividando. Entram no cheque especial, entram no cartão de crédito, entendeu? Mas nunca é tarde para recomeçar. Finanças é algo importante, tá bom? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Chegamos então no 7º episódio? Não, no 8º episódio. No 8º episódio nós falamos sobre abusos. E ali naquele episódio eu falei um português claro, né? De uma maneira até, me expressei de uma maneira até, alguns falaram que eu fui muito verdadeiro. Por quê? Porque na minha cabeça é inconcebível violência doméstica. Para mim é inconcebível, né? E eu falei sobre aquela questão de briga de marido e mulher, não se coloca colher. Será? Quando eu vejo um amigo meu, um parente meu, essa mulher ou esse marido sendo abusado de violência, eu não vou interferir? É claro que eu vou, querido, eu vou interferir, né? Claro que tem coisas na família, decisões que são deles, mas questão de abuso, e eu falei sobre vários tipos de abuso. Tem o abuso psicológico, abuso moral, abuso financeiro, de patrimônio. Então assim, foi um episódio pesado. Eu sei que foi pesado, mas eu falei o português claro, né? Tem muitas mulheres cristãs sofrendo abusos, tanto físico, mas na maioria das suas vezes psicológicos, opressão, tirania, né? Existem vários tipos. Então se você quiser aprofundar mais, dê uma olhada nesse episódio onde eu falei sobre abusos. Olha só, é importantíssimo esse tema, certo? Então falei sobre a questão da denúncia. Tem que denunciar. Eu já falei que se um dia uma mulher... Irmã, se você já está me assistindo e você vir conversar comigo, já aconteceu comigo, viu? E você vir denunciar o teu marido porque está te espancando, batendo em você, eu vou ser muito sincero. O máximo que eu posso fazer é dar um alô pro teu marido dizendo assim: estou indo na delegacia de polícia. Né? Porque é um tema delicado, né? Como eu posso dizer, você fala, pastor, está sendo radical. E a pessoa? Querido, tem pessoa que não muda. No sentido de, principalmente nesses casos, né? A violência familiar, ela está tão enraizada nessa pessoa que o fato de perdoar não conserta a pessoa. Precisa ter as consequências. Quando a pessoa que peca desta maneira não sente as consequências, ela não muda. Não muda, tá certo? Se você já conversou, já dialogou, e isso tem se repetido na sua vida, então o melhor caminho é denúncia. E outra, eu falei para vocês que quando um casal não está vivendo, cumprindo com seus votos matrimoniais, por que não separar? Eu já tenho feito muitos casamentos na minha vida, mas eu fiz mais separação do que casamento. Porque eu via uma mulher que não cumpria os seus votos familiares. E também via homens que não estavam cumprindo, estavam infelizes. Então, a minha orientação é: Deus quer que vocês não sofram, né? Ah, pastor, mas um outro casamento. Aí isso é uma outra conversa, tá? Se vocês não estão dando certo, tá tendo violência, não estão cumprindo o voto familiar, só estão ali por aparência, para que sofrer? Tá? Então entenda o que eu estou falando. Deus não quer que você sofra. Deus não quer que você passe por isso. Tem muita gente que tem essa síndrome do sofrimento, né? E não é bem assim. Bom, falei bastante já desse assunto, mas dê uma olhada lá no episódio Abusos. Outra coisa que falei, que tive uma boa repercussão,
foi no nosso 9º episódio sobre missão, né? Como a família pode ser missionária. Um termo que a gente usa é a questão do trabalho missionário, né? Eu sei, está enraizado em nós, né? Mas quando a gente pensa em trabalho missionário, a gente pensa em um horário específico para fazer aquilo. E que trabalho é aquilo que você faz para ganhar algo em troca. Né? E não é bem assim. O cristão não faz trabalho missionário. O cristão já é missionário. Olha que interessante. Perceba, a missão tem uma igreja ou a igreja tem uma missão? Vou repetir. A missão tem uma igreja ou a igreja tem uma missão? A resposta certa é: a missão tem uma igreja. Ou seja, nós vivemos em prol da missão, não a missão vive em prol da igreja. Então nossa vida é ser missionário, é ser missional. Essa é a palavrinha mais contemporânea, né? É viver em missão, é ser a missão de Deus. E nesse episódio eu dei dicas de como a família pode alcançar esse objetivo. É muito importante você assistir, porque eu tenho certeza que vai te orientar mais aí. Bom, vamos lá. E chegamos então no último episódio, que falamos sobre traumas. Também foi um episódio muito assim, bem particular, individual meu, porque eu lido com traumas até hoje, eu passei por traumas, conheço pessoas que vivem com traumas. Então ali eu ajudei a como identificar se você tem traumas, porque os traumas nos levam à depressão, nos levam aos problemas psicológicos, né? doenças ou transtornos psicológicos, né? Então, como identificar se você tem um trauma e como superar, como resolver ou como amenizar os traumas. Então, um episódio muito bom. Tenho certeza que vai te ajudar, assim como ajudou muitos que me procuraram agradecendo esse conteúdo, tá? E bom, chegamos nesse episódio. Esse episódio nada mais é do que um resumo de tudo que nós falamos e para dar algumas conclusões. Então, vou partir agora na parte final, né, para concluir essa série nossa, que tem sido uma bênção para mim, na minha vida em especial. Então vamos lá, sugestões para você que está aqui nos acompanhando. Né? Olha só, a minha primeira sugestão de tudo isso é para que você revise os episódios. Ouça. Quem sabe futuramente aí eu quero produzir com esse conteúdo um livro, se Deus abençoar, né? E também quero gravar podcasts, né? Podcasts com esses assuntos para facilitar você a revisitar os episódios. Tá? Então revise os episódios, né? Em algum momento, coloque lá para assistir, anote. Nunca é demais a repetição, né? A repetição ela é a mãe do aprendizado, né? Muito bem, segundo conselho que eu dou para você é o seguinte: quando você revisar os episódios, né, lembrando os assuntos, busque conhecimento na área que você tem dificuldade. De tudo que nós vimos aqui, dos aspectos de um lar feliz, o que está faltando? O que você não tem conhecimento, não tem senso, não sabe como lidar? O que te falta? É financeiro? É com relação a traumas? É com relação à educação, filhos? É diálogo? Não sei. Veja aquilo que você tem deficiência. E a partir disso, então, busque conhecimento. Leia livros, gente. Leia livros, ouça livros, né? É importante. Eu fico triste porque o nosso povo, o povo que era o povo da Bíblia, nem a Bíblia está lendo. Só quer assistir séries e filmes e YouTube da vida. Mas nada substitui aquele teu momento quieto na leitura, anotando. Isso é importante, faz parte da educação. Tá? Então busque conhecimento na área que te falta. O que está faltando na minha vida? O que falta que eu vi que não entendo? Busque conhecimento. Terceiro, aprenda a reconhecer seus erros. Né? E peça para que Deus mude. Isso aqui é importante. Diante de tudo que eu falei, tudo que você assistiu, né? Se você se sentiu tocado naquele defeito, naquele probleminha, reconheça. Não, gente, não é feio. Aliás, é bonito diante de Deus reconhecer nossos erros. E só quando nós reconhecemos nossos erros, Deus pode então trabalhar no nosso coração. Então não é feio, reconheça. Eu, graças a Deus, eu tenho exercitado muito isso. Eu tenho errado muito com muitas pessoas, né? Principalmente com os irmãos, com a igreja, com os líderes. E quando alguém fala assim, pastor, isso aqui não tá legal. Rapaz, reveja, falando, peraí, mas eu pensei assim. Então, pastor, mas é assim.
Então reflita, fala, poxa, errei. Pô, meu irmão, me perdoe. Vou tentar fazer melhor. Me ajude a fazer melhor. Mesma coisa com a minha esposa. Mexe, eu passo dos limites, depois eu falo, Senhor, me ajude. Vou lá e falo, amor, andei pensando que você tinha razão. Eu pisei na bola. Reconheça e peça ajuda a Deus para Deus te ajudar a mudar, tá bom? Isso é bonito, isso faz parte do crescimento. Não fique se escondendo atrás do super-herói, da capa do Superman. Não, reconheça, eu errei mesmo. Senhor, me ajuda, eu preciso mudar. Tá? Quarta dica para você aqui, ó. Aprenda a demonstrar amor, tanto com palavras como atitudes. Tá? Não é fácil. Eu sei, não é fácil. Eu não tive uma educação, né, que me deram demonstrações de carinho. Mas eu não quero que você viva no passado. Isso não é desculpa. É claro, é uma justificativa, né? Mas essa justificativa não pode te justificar dos atos futuros. Pode apenas dizer que você tem dificuldade em dar carinho. Então, faça um apelo para você, maridão, para você, filho, para você, mulher. Veja qual aspecto você tem dificuldade. É no falar palavras bonitas, eu te amo, parabéns, como você tá linda, gostei, olha, você tá perfumada, olha, maridão, gostei do que você fez, filhão, parabéns. Se é com palavras, peça a Deus, Senhor, me ajuda a falar, eu tenho vergonha de falar, de elogiar. Peça a Deus, Senhor, eu preciso falar, me põe palavras na boca, não deixa eu ficar com vergonha de dizer que eu amo, tá? Ou senão você é aquela pessoa que tem dificuldade de abraçar, de beijar, de fazer um carinho. Isso é muito importante, tá? Demonstrar carinho com tato, com toque, com abraço. Isso é muito importante, muito importante. Principalmente você, pai, que tem uma menina, tá? Isso eu aprendi bastante. O paizão, quanto mais carinho você der para a filha, mais a filha vai se sentir amada dentro de casa e não vai procurar macho tão cedo não, tá? Fica a dica aqui do pastor, tá bom? Muito bem, outra dica que eu quero dar para vocês aqui, ó. Não compare a sua família com os outros. Eu percebi muito isso durante todo esses episódios, pessoas fazendo comparação. Tá bom? Não compare, querido, porque a tua família é especial do jeito que é e pode ser trabalhada do jeito que está para poder ser melhor. Então não compare com a família do ancião, é tão assim, a família do irmão lá, nossa, é tão linda, nossa, é tão assim. Não compare, querido, não compare, não faça esse tipo de comparação. Claro, tem um ideal para sua família. Veja o que é o ideal de Deus e busque o ideal, tá? Mas não compare, porque toda família tem um problema. E muitas famílias têm problemas e esses problemas estão embaixo do tapete que ninguém vê, tá bom? Não compare a sua família com a família do pastor. Não faça isso, minha família tem problemas. Tá? Não tenha esse referencial humano. Né? É claro, as coisas boas, tente copiar, tente fazer, mas não fique olhando para outra família em detrimento da sua. Não pense assim. A sua família é especial para Deus do jeito que é. Agora, claro, cabe trabalhar para encontrar o melhor. Entenderam? Muito bem. E a última dica que eu deixo aqui para finalizar é o seguinte: aceite as dificuldades que você está enfrentando como oportunidade de Deus para te moldar. Então, olha só, eu estou estudando, olhando para a minha vida, olhando para a minha família, e estou vendo várias coisas para serem trabalhadas. Reconheça isso. E agora reconheça que diante das dificuldades são oportunidades valiosas para você se apegar com Deus. Entendeu? Quando você consegue reconhecer a sua limitação, a limitação da sua família, é nessa hora que Deus pode fazer maravilhas na tua vida. Então louve a Deus porque Deus está pronto para poder te ajudar. Paulo queria fazer tantas coisas, né? Mas ele tinha um problema, tinha o tal do espinho da carne, que muitos teólogos não sabem definir o que é. Eu creio que é a cegueira, ele tinha dificuldade visual. Né? E ele sempre pedia para Deus, Senhor, tira isso de mim, tira esse espinho da carne. Né? E Deus falou assim, não vou tirar. Porque é na sua fraqueza, Paulo, é na sua fraqueza que eu manifesto o meu poder. A minha graça te basta. Então eu falo para vocês que estão me assistindo aqui.
As suas dificuldades Deus não vai tirar com um pozinho mágico, pirim pim pim. Não vai. Se você tem dificuldade no relacionamento, no diálogo financeiro, você tem vários. Todos nós temos problemas. Então esses são meios pelo qual você vai ser moldado, transformado por Deus. Então veja nessas dificuldades uma oportunidade para se agarrar com aquele que tudo pode. Ok? Deus abençoe você. Que essa série tenha sido uma ajuda, um norte, para que você consiga ver erros e tentar, pela graça de Deus, ser transformado, corrigido por Deus. Ok? Feche teus olhos, vamos orar nesse momento. Pai querido, obrigado pela oportunidade que tive de, junto aqui com meus amigos, explorar aspectos importantes de uma família feliz. Sabemos que felicidade é o processo, não é o fim, mas sabemos que lá no fim, quando o Senhor Jesus voltar a essa terra, nós teremos o fim do mal e a felicidade completa e plena. Mas enquanto esse momento não chega, nos dê a sabedoria, nos dê a humildade para viver o amor que o Senhor espera de nós. Abençoe o marido que está me assistindo, que está me ouvindo, que está nesse momento tendo contato com essa palavra. Que ele sinta o poder do Teu Santo Espírito agindo sobre ele para lhe dar capacidade para amar, para demonstrar amor. Eu peço pela mulher, pela esposa, que muitas vezes orou, pediu, clamou por mudança, por esperança, que o Teu Santo Espírito traga no coração dela a esperança de que o Senhor está agindo com ela. Peço também pelos filhos, todos aqueles que estão me assistindo, que estão tendo encontro com esse material, que o Senhor dê ele a paz, que dê a esperança de que um lar feliz é possível ter, desde que ele também contribua para esse estado. Nos dê a Tua paz. Obrigado por esse momento. São bênçãos que lhe peço, Pai, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês a todos. Tenham um bom descanso e até a próxima. Valeu!